Iron Gold tem motivo pra existir ou é claramente uma tentativa de arrancar dinheiro dos fãs? Iron Gold funciona como uma continuação ou ele é completamente distoante da trilogia principal? São essas perguntas que eu vou tentar responder aqui junto com você nesse vídeo, tá bom? E só para um disclaimer, eu sei que a pronúncia correta é Iron Gold. Eu só gosto às vezes de aportuguesar o inglês porque eu não quero intimidar as pessoas que não sabem falar a língua inglesa. Mas tem sempre tanta gente chata nos comentários falando não é assim que se pronuncia essa palavra, que tá bom, eu sei, é Iron Gold do Percy Brown. E só para você entender alguns contextos em torno da publicação dessa continuação aqui, esse seria o novo livro de uma nova coleção posterior à trilogia Red Rising, aqui no Brasil publicada como Fúria Vermelha. Essa trilogia é composta pelos livros Fúria Vermelha, que saiu em 2014, Filho Dourado, que saiu em 2015 e Estrela da Manhã, que saiu em 2016. E 2 anos depois, em 2018, então, Percy Brown falou: não acabou por aí, vou iniciar uma nova trilogia e toma aí Iron Gold para vocês. Hoje a gente já sabe que não vai ser uma nova trilogia, serão 4 livros nessa nova coleção, mas tudo bem. A gente finge que tá ainda em 2018 e esse é o início de uma nova trilogia. Quando Iron Gold saiu, então, eu tinha acabado de terminar a trilogia principal. E hoje, quando eu li Iron Gold, se passaram 5 anos em que eu fiz essa leitura. E eu não estive muito em contato com essa obra, com esse universo, com esses personagens ao longo desses anos. A única leitura que eu fiz foi daquelas HQs Filhos de Ares, que o Percy Brown lançou, que eu particularmente não gosto tanto. Eu acho a arte daquelas HQs horrorosas e as histórias também não se conectam pra mim, justamente por eu pegar essa leitura depois de passar muito tempo de eu ter lido a trilogia principal. E eu não lembro muita coisa, eu não lembro quem são aqueles personagens, eu não lembro que papel eles desempenham na história principal, então pra mim não fez muito sentido. Eu quero que você entenda que 5 anos depois eu peguei essa leitura sem lembrar muita coisa do que aconteceu na trilogia anterior, mas apesar disso, eu tenho que dizer que Iron Gold foi uma boa experiência sim, e eu vou te contar aqui o porquê e também o que não funcionou muito bem pra mim. E aproveitando que você tá aqui, pelo visto se interessa bastante por séries de ficção científica, eu tenho uma novidade pra você. O segundo livro da trilogia, O Quarto Mistério, acabou de sair. Ele se chama Mestre das Mentes e o autor, o Matheus Souza, me convidou pra vir comentar sobre esse livro aqui. Já vou voltar a falar sobre Iron Gold, mas eu tô muito animado com esse lançamento porque eu fiz a leitura antecipada, dei o meu feedback pro autor antes do lançamento para que ele pudesse melhorar a história, enfim. Já que a minha opinião vale de alguma coisa e o livro está finalmente no ar. Se você não me viu falando nesse canal sobre o primeiro livro, Um Encontro com o Caos, é uma série de ficção científica nacional bem interessante que mistura o soft sci-fi com o hard sci-fi, porque nesse universo que o Matheus criou, se uma pessoa estudar bastante os grandes mistérios da física e descobrir esses mistérios, ela acaba incorporando alguns superpoderes especiais. E nesse segundo volume, para mim, a história está muito mais divertida, muito mais emocionante, com personagem inclusive brasileiro que adiciona aí um paranauê muito legal para essa história. Enfim, está finalmente no ar. Muito obrigado, Matheus, por apoiar esse vídeo aqui, e você agora corre e vá conhecer O Quarto Mistério. É uma série de ficção científica nacional que vale a pena você conhecer. Agora de volta pro vídeo. Essa história aqui se passa 10 anos depois do fim de Estrela da Manhã. Em Estrela da Manhã, o livro termina de uma forma muito esperançosa. A República está surgindo. Temos a oportunidade agora de criar um novo sistema mais justo, um sistema do zero, um sistema em que todo mundo vai poder opinar sobre as coisas. E agora, 10 anos depois, a gente vê que não está acontecendo muito bem isso. A nova soberana da República Solar é a própria Virgínia e ela está tentando equilibrar os pratos, mas não tá dando muito certo. Os pratos estão caindo da mão dela e estão se quebrando. A gente vê que essa república não tá no seu melhor momento. O que parecia uma ideia muito boa, na prática não tá funcionando. As coisas que foram prometidas não estão sendo cumpridas. Nós temos resistência dos perdedores da guerra, do antigo império. A população, de forma geral, não está contente com o desenrolar desse novo governo. Então tá tudo muito caótico. E isso tudo para mim fez muito sentido com essa nova proposta de construção de novo governo. Se a gente terminou Estrela da Manhã achando que tudo viriam a ser flores a partir dali, nós, leitores, fomos muito ingênuos. As coisas não funcionam assim de uhul, mudamos o governo, o amor venceu e agora vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. E eu acho que o Percy Brown soube lidar com essa questão de quebra de expectativa do leitor realmente, de assim, você pensou que estava tudo bem? Não tá nada bem. Tem muita coisa quebrada, tem muita coisa que tá prestes a se quebrar e esses personagens precisam lidar com essas situações. E claro, o Daryl está no meio disso tudo. Ele é casado com a Virginia, eles têm um filho que se chama Pax, e ele compõe uma das linhas narrativas desse livro. Sim,
em Iron Gold você não só vai ter o ponto de vista do Daryl como na trilogia principal, terão outros pontos de vista. E pra ser muito sincero, o ponto de vista do Daryl é o que eu menos gostei desse livro inteiro. Juro pra você. Eu sei que deveria ter ele porque ele vai ser o ponto de ligação dessa história, não tem como. Ele é o protagonista da trilogia anterior, mas por ele ser o ponto de vista menos interessante desse livro, eu acho que o Percy Brown poderia ter desapegado um pouquinho mais do Daryl para elaborar um pouco mais a história com outros personagens. A questão central envolvendo o Daryl nesse livro é que agora ele não é mais interessante para a República. Sim, você ouviu direito. Daryl não é mais interessante para a República e ele vai ser jogado aos leões. Assim, tem outras coisas acontecendo, tá? Mas esse pra mim é o ponto que mais me chama a atenção dentro dessa linha narrativa. Ele era interessante, ele era necessário quando ele liderava a rebelião, quando ele movia as pessoas por um ideal. E agora que esse ideal meio que morreu, as pessoas não estão mais ansiando por uma rebelião, ele não é mais necessário. E vão querer a cabeça dele por causa disso, hein? E eu não estou falando apenas de inimigos declarados. Pessoas do próprio governo não estão mais tão interessadas assim em serem amiguinhos do Daryl. Tem uma questão emocional também em relação ao relacionamento dele com o filho, que não tá muito bem. A relação dos dois está um pouco conturbada, mas essa questão emocional não foi desenvolvida de uma forma tão interessante pra mim ao longo do livro, igual foi no início. A história do Daryl pra mim, no início é bem interessante, mas ao longo do livro vai decaindo e vai perdendo o meu interesse. Seguindo então para o ponto de vista da Lyria, que é uma vermelha. Ela é adolescente de 16 anos e ela confiava muito que essa nova república viria a romper os laços de escravidão dos vermelhos. Não é pra gente começar uma nova sociedade mais justa que não tenha essa hierarquia em cores e principalmente os vermelhos não vão ser mais a base da pirâmide? Tá bem, estou com você, mas 10 anos se passaram e nada aconteceu. E esse sentimento de descaso vai piorar quando no início do livro a gente tem uma cena de genocídio, vou simplificar aqui, é um genocídio dos vermelhos e a família da Lyria vai ser inteiramente dizimada. Pra não falar inteiramente, eu acho que ela tem um irmãozinho, um primo, um sobrinho, eu não lembro agora qual é o laço de parentesco, mas é uma criancinha pequena que sobrevive junto com ela. Mas os irmãos, os pais, os avós, etc., todo mundo morreu. A Lyria é a personagem que vai personificar esse sentimento de descaso e de descontentamento com o governo atual. Ela vai ter frases interessantes, questionamentos, indagações interessantes, e ela é uma personagem, como eu falei, de 16 anos, e ela é uma adolescente muito colérica. Então ela fala, ela ataca, ela retruca, e isso vai criando questionamentos bem legais ao longo da leitura. Outro ponto de vista que nós temos é do Ephraim, que ele é um ex-filho de Ares, e ele tá também descontente com o governo por causa da morte do seu noivo. Depois que o noivo morreu, ele ficou bem perturbado da cabeça, ele não acredita mais no governo, ele não acredita mais nessa justiça que a República tá dizendo, né, que vai acontecer. E ele tá trabalhando como freelancer, ele faz uns roubos aí pra uma gente importante porque ele é bom nisso que ele faz. E a gente vai acompanhar em boa parte desse livro um trabalho que vai ser designado a ele, que é bem importante para essa narrativa e que vai juntar alguns pontos de vista. Talvez não junte da forma que você tá esperando, mas vai juntar, tá? Vai fazer conexões ali. E o último ponto de vista, que pra mim é o mais interessante de todos, é o do Lysander. Lysander é neto da ex-soberana, é neto da Octavia, e ele tem participação também na trilogia principal, só que agora ele é adulto, ele tem 20 anos, e ele tá totalmente descontente com o governo atual, né? Ele tá juntando forças para tomar o Império de volta. Ele foi exilado junto com o Cassius, os dois estão tentando arrumar alguns conchavos, algumas parcerias, principalmente de ouros que não estão satisfeitos com a República, para eles tentarem tomar o poder de volta. E a gente sabe que esse sentimento dele não é tão altruísta assim, não é que ele acha que o Império é a melhor forma de governo para a população. Tem aquela coisa do egoísmo e da vingança pela família mesmo. Mas ele usa desse pretexto de restaurar a paz e trazer de volta a Era de Ouro para os ouros. Os verdadeiros ouros. Como eu falei, ele é o ponto de vista mais interessante para mim, porque é a contrapartida de Red Rising. Eu não sei como isso vai se desenvolver ao longo dos outros livros, mas para mim forma um contraponto muito interessante entre as duas coleções. Em Red Rising você tinha um império e um personagem querendo derrubar o império, e agora você tem uma república e um personagem querendo derrubar a república. Isso causa implicações muito interessantes nesse livro, e honestamente as coisas mais legais e importantes que acontecem nele, pra mim, em Iron Gold, são do ponto de vista do Lysandre. Nós temos mortes de personagens aqui no ponto de vista do Lysandre. E pra mim, o ponto de vista, tudo que acontece com ele, tudo que ele movimenta nesse livro,
fez a leitura de Iron Gold valer a pena. É, sem dúvida, o ponto de vista mais interessante. E nesse meio de pontos de vista, você deve notar, faltou de uma personagem muito importante e que eu senti muita falta do ponto de vista dela, que é a Virginia. Ela é soberana da República agora. E não só por causa disso, tá? Muita coisa vai acontecer com ela. Vão tacar pedra nela o tempo todo. E a gente não tem o ponto de vista dela. E eu gostaria muito de saber o que ela tá pensando e o que está acontecendo por baixo dos panos no ponto de vista dela. Ela é uma personagem muito passiva nesse livro, embora ela seja a pessoa mais importante desse universo nesse momento. E eu acho que colocar um ponto de vista dela seria muito agregador para essa história. Não só isso, necessário. É um ponto de vista necessário que faltou. Eu terminei o livro sentindo muita falta da Virginia. Ela quase não aparece, ela é bem passiva realmente. Ela vai receber um monte de coisa e ela não vai fazer absolutamente nada. E eu sei que ela tá fazendo. Eu sei que ela tá pensando. Eu sei que pelo menos ela tá refletindo ou sentindo muita coisa. E eu queria ver isso. Era um ponto de vista para trazer um pouco mais de drama e emoção para essa história e infelizmente ficou faltando. Inclusive, em termos de passividade de personagens, eu não gostei tanto do ponto de vista do Daryl por causa disso. Eu acho ele muito passivo. A Lyria também é um ponto de vista muito passivo. Ela vai receber muita coisa. O Ephraim e o Lysandre são os pontos de vista que movimentam essa narrativa. Eles vão estar tomando atitude para movimentar a história. Por isso, os pontos de vista deles foram mais interessantes para mim. E o que conecta todos esses pontos de vista, e eu gostei bastante disso, é esse sentimento de meu futuro foi roubado. Algo vai acontecer na vida desses 4 personagens e a partir daí eles têm esse sentimento de já que isso aqui aconteceu, eu não tenho futuro. Já que isso aconteceu, eu não posso progredir. E a gente vai ver como cada um vai lidar com essa situação. Agora, diante disso tudo, eu respondi a sua pergunta. Iron Gold foi um livro forçado? É aquela história que o autor precisou mexer milimetricamente na situação para criar uma nova história e falar opa, não aconteceu aquilo que você achou que ia acontecer? Ou opa, aquele não foi o desfecho da história, olha só a surpresinha que eu peguei aqui. Na minha opinião, não foi forçado em hipótese alguma. Para mim, tudo nesse livro fez muito sentido e eu não senti em nenhum momento que o Percy Brown tava tirando coisa da caixinha, inventando uma coisinha nada a ver só para criar uma nova história. Para mim funcionou bastante. E fez muito sentido dentro desse enredo de construção de um novo governo. É claro que construir um novo governo nesses termos não seria as mil maravilhas igual a gente pensou. Então, para mim, tudo fez muito sentido nesse livro. E o Percy Brown consegue amadurecer um pouco esse enredo e trazer uma história um pouco diferente dos outros livros. A gente ainda tem cenas de ação, tem aqueles momentos bombásticos que ele consegue inserir, mas para mim é um livro mais de desenvolvimento de personagem, é mais introspectivo. Ele se propõe mais questionamentos nesse livro do que cenas de ação propriamente dito. Isso é um contraste bastante interessante com a trilogia principal. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, primeiramente, muito obrigado pela sua atenção, tá bom? E eu te classifico entre 2 tipos de pessoa. Primeiro, ou você é o leitor que leu a trilogia principal e quer saber se vale a pena investir em Iron Gold, então eu já vou deixar aqui a minha recomendação para você. Não espere esse livro ser lançado aqui no Brasil. Isso não tem previsão, eu não tenho expectativa nem esperança nenhuma disso acontecer. Então, se você consegue ler em inglês, corra atrás desses livros e leia agora mesmo, porque talvez, se você deixar para esperar e isso nunca acontecer, você perca a oportunidade de ler uma história que vai te agradar muito, tá? Se sair aqui no Brasil, o título desse vídeo vai estar atualizado, os links aqui na descrição também vão estar atualizados, mas eu honestamente não ficaria esperando. Se você tem a oportunidade, leia Iron Gold. O outro tipo de pessoa que você pode ser é aquela pessoa que já leu Iron Gold e quer conversar sobre essa leitura. Então, a partir de agora, eu vou comentar um pouquinho sobre os desfechos de cada linha narrativa e dar a minha breve opinião sobre isso, até porque eu quero deixar registrado aqui no vídeo como terminou cada linha narrativa, caso eu esqueça até ler o próximo volume. Achei sensacional que a Lyria se aproxima bastante de a Virginia e a gente tem uma cena emocionante da Virginia pedindo perdão para ela, e é um perdão muito simbólico, não só para Lyria, mas também para todos os vermelhos e para toda a sociedade, de que ela falhou como soberana. Ela admitiu que não conseguiu lidar com toda essa situação. Eu achei essa cena bem bonita. E pra mim a Lyria vai ter um papel muito importante nesse governo. Não sei qual, e não sei se por agora também, porque ela só tem 16 anos. Mas eu acho que ela tá com a vida ganha. A oportunidade dela de se aproximar com o governo chegou e ela pode fazer uma mudança para os vermelhos sim, uma vez que o Daryl assumiu esse papel e ele não conseguiu promover essa mudança. Então eu estou com grandes expectativas para a Lyria, hein? Vamos ver se ela vai deixar de ser uma adolescente chata para uma
adulta que efetivamente faz alguma coisa e não só fica reclamando nas redes sociais. A linha narrativa do Ephraim pra mim terminou de uma forma horrorosa. Eu não entendi o que aconteceu, eu não entendi se a nave caiu espontaneamente, eu não entendi se eles foram pegos, eu não entendi o que aconteceu ali no final. Foi muito em aberto. Ele tem a missão, né, de sequestrar o Pax e a Electra, que são os filhos do Daryl e do Several, respectivamente. Mas aí dá um estalo, ele fala, não, cansei desse trabalho, vamos fugir, vamos lá, e aí a nave cai ou eles foram capturados, por quem não sei, terminou muito em aberto, não gostei nada disso, hein? Gostei dessa redenção do Ephraim, eu acho que ele estava muito ressentido, estava com muito ódio dentro do coração dele por causa da morte do noivo, e ele deixou esse ódio dominar ele, mas isso não significa que ele tenha que dar abertura para o retorno do Império e trabalhar para as pessoas erradas. Então ele viu que ele tomou a decisão errada, tentou consertar, mas eu acho que não consertou nada. Enfim, vamos ter que esperar o próximo para ver o que realmente aconteceu. Daryl, horroroso, Daryl discutindo com o Several no final, Several falando para ele, cara, a gente precisa voltar, nossos filhos foram sequestrados, eles não sabiam disso, nossos filhos foram sequestrados, vamos lá, esquece rebelião, esquece, não, vamos lá, nossa cria, nossa prole, nossa descendência está sequestrada, está em perigo, precisa da gente. Daryl fala, não, é aqui que nossos caminhos se partem, vai você atrás dos nossos filhos, eu vou assumir o papel de ceifeiro. Gente, qual é? Entendo o lado dele, isso faz total sentido com o personagem, mas eu não gostei. Eu não gostei porque, assim, a relação com o filho já não tava boa. Aí, ele briga com o filho no final, o filho é sequestrado e ele fala, realmente, meu filho fica com Deus, que agora o governo me chama. Não gostei em nada do final dessa linha narrativa do Daryl. Daryl, pra mim, foi um paspalhão ao longo desse livro, tá? Só valeu a pena pelo início mesmo. Lisandre vai fazer e acontecer nos próximos, eu quero muito ver esse circo pegar fogo. Como eu falei, ele tava arrumando aliados para essa nova guerra que ele quer arrumar com a República. O Cassius morre ali mais ou menos na metade do livro e ele vai se aproximar muito da Dido, que é a esposa do Romulus. E a gente vai ter no final do livro o julgamento e também a sentença de morte do Romulus. E a partir disso, o Lisandre se vê nessa posição de checkmate com a Dido para falar, vai, se une a mim, agora você tá no comando e é a oportunidade perfeita da gente se juntar pra gente restaurar o poder de novo. E é isso que acontece, né? Dido se une a ele ali no final do livro e eu acho que essa união vai dar o que falar. Eu quero ver eles tocando o terror. Eu acho que essa história vai ser um daqueles casos que eu vou torcer muito pro vilão, porque eu tô muito interessado em ver até onde eles vão chegar. Não porque eu queira que isso aconteça na realidade, não, mas porque em termos narrativos vai ser muito interessante acompanhar essa evolução e essa tentativa de retomada dos Ouros ao poder. E eu acho que isso vai dar muito o que falar nos próximos livros. E eu vou fazer a leitura dessa coleção aqui, um por ano, tá? Então se você quiser ler junto comigo e me acompanhar nessa jornada, vou adorar a sua companhia. E aí o Pierce Brown tem até 2026 para lançar o último livro, e eu acho que dá muito tempo para ele lançar o último livro, e aí terminar certinho, e eu não ficar esperando nenhum ano para o desfecho dessa coleção. Espero que Dark Age evolua com essa história, e parece ser um enredo bem promissor. Se você quiser ler comigo, eu vou adorar. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui, e eu te vejo nas nossas próximas leituras. Um beijo, tchau!